A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná apresenta a partir de agora o programa número 217 de Diálogo Espírita. Sabemos bem o que representa a infância para o ser humano. Mas o que nós podemos chamar de espíritos infantis? É o assunto do tema livre. Na sequência, nós temos a estreia em nosso programa de Jean Kulcheski, esclarecendo dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. E para encerrar, Rose Heidman fala da boa árvore que não pode dar maus frutos. Fique conosco. Até mais. Amigos, vamos começar nosso programa, nosso tema livre de hoje, em especial, para falarmos um pouco do comportamento que normalmente as pessoas apresentam. Mesmo pessoas espíritas, muitas vezes não têm essa compreensão total, nem nós. Sempre nossos conhecimentos são limitados. Mas, em algumas situações, para algumas pessoas, essa problemática é mais agravada. Então, pelo fato de, em muitas ocasiões, ou para muitas pessoas, nós não sabermos quem somos, a nossa origem, o porquê do nosso existir e o nosso destino, em geral, nós exigimos da vida coisas que não merecemos ou que não necessitamos. E também nós esperneamos de uma maneira rebelde quando esses caprichos materiais não são atendidos ou no tempo desejado. E esse comportamento revela a presença de espíritos infantis, que é o que nós estamos nos propondo a debater. São espíritos infantis em corpos adultos, crianças grandes. Por exemplo, perdoar é um sinal de inteligência, porque faz bem à saúde e em decorrência até da saúde emocional e mental. No entanto, nós insistimos em bater o pé e dizemos que não. As preces, muitas vezes, também não são atendidas, porque isso até pode enfraquecer a fé das pessoas, pode causar um certo desânimo. Muita gente acha que Deus não ouve as nossas preces, a sua fé arrefece. E, no entanto, a pergunta que cabe é a seguinte: será que nós sabemos pedir? Então, aqui comigo hoje, a Rose e o Joilson, e eu pergunto para vocês, amigos, como vocês veem essas crianças teimosas e mimadas que somos quase todos nós? Não, se a criança teimada e mimosa, eu começo com Então, tá bom. São espíritos que ainda não despertaram para a realidade da vida espiritual, podemos dizer assim. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, até comentamos a respeito desta obra no quadro Presença Literária algumas semanas atrás, ela vai esclarecer a respeito de 5 níveis de consciência em que se encontra a humanidade. E uma delas é a tal da consciência de sono, que Joana de Ângeles fala. E ali o espírito, nós seres humanos, pensamos apenas praticamente na parte biológica, nas relações materiais que a vida nos oferece, e a pessoa não despertou para a realidade espiritual da vida. Então são espíritos, todos nós ainda transitamos entre as 5 faixas de consciência que Joana esclarece na obra, e todos nós transitamos entre uma e outra. E é isso que faz com que a humanidade ainda continue nesse estado de sono. Ela diz que nós caminhamos, nós vivemos pela rua, andamos pela rua, como se fôssemos verdadeiros robôs. E quem já não teve a experiência de às vezes estar andando pela rua,
passar ao lado de uma pessoa amiga e a pessoa não vê. Ou mesmo nós não percebemos um amigo que passou ao nosso lado e depois ele vem falar assim, poxa, passei do teu lado, você fez de conta que não me viu. Não é que fez de conta que não viu, ela realmente não viu. Porque nós andamos feitos robôs pelas ruas. É a consciência de sono da pessoa, porque ainda falta esse despertar para as coisas espirituais da vida. Essa metáfora que ele está colocando, pode ser colocada como metáfora, Rose, de que as pessoas, umas às vezes não enxergam o próximo, que está muito próximo, levando aí para o nosso tema, né, a problemática do ser humano, e que ela não enxerga essa realidade porque o espírito, vamos resumir assim, o espírito é invisível, ela às vezes esquece até que ela própria é espírito. Nós temos que distinguir, não é, segundo o que o Espiritismo nos ensina, duas situações. A primeira, Deus nos criou, né, pequenos, crianças realmente, espíritos infantis, simples e ignorantes. O que nos diferencia, não é, dos grandes luminares da sabedoria, da espiritualidade? O tempo e um tanto de esforço próprio. Com o tempo, o espírito primitivo, ignorante, vai se tornar um mestre da sabedoria e do amor. Se ele faz um esforço interior para atingir esse estado de evolução por si mesmo, ele acelera o processo. Mas, de qualquer maneira, Deus não o abandona. Ele manda as necessárias limitações, dores, impulsos externos que vão modelando a criatura para o acordar, para o despertar espiritual. Entretanto, muitos de nós temos um pequeno grau, né, de conhecimento a respeito da realidade, da imortalidade da alma, da existência de Deus, da finalidade da vida. E não usamos esse conhecimento para nos sensibilizarmos com a necessidade do nosso próximo. Não olhamos, não enxergamos. Então, nós estamos desprezando o conhecimento que nós já temos. São situações diferentes. Uma da falta absoluta de maturação que o tempo ainda não proporcionou. E outra de termos as condições iniciais, né, necessárias de conhecimento, de instrução, mas não termos acordado ainda nos nossos sentimentos para o espírito de fraternidade, para a amorosidade, para a solidariedade que deveria nos ligar. Você falou em sabedoria, eu acho interessante isso, porque a gente pode até diferenciar inteligência de sabedoria. Com certeza. Segundo os dicionários, né, a gente sintetizando um pouco as definições que constam lá, inteligência é a capacidade de aprendizado. A capacidade de aprender, aquela pessoa que pega fácil a coisa e entende, né, e assimila. Mas sabedoria é uma coisa bem diferente. Sabedoria, ela passa necessariamente pela aquisição e pelo uso de pelo menos algumas situações que nós consideramos de valores que a gente considera como virtudes. E aí a gente cita a moderação, a prudência, a sensatez, né? Tolerância. A tolerância. Então vejam, com todo respeito, sem querer ofender, mas um profissional de saúde, profissionais da saúde, um médico que é fumante, ele certamente que é uma pessoa muito inteligente, porque se ele não fosse, ele não teria se formado, não chegaria a ter seu diploma de médico. No entanto, no mínimo, ele é pouco sábio. Porque ele é o primeiro a saber o quanto de prejuízo traz à saúde, no caso da própria dele, o uso do tabagismo. E ele não se dobra. Então essa é a mesma situação do perdão, que eu coloquei lá no início. Ela não consegue superar alguns atavismos que ela traz de outras encarnações, ou por pressões sociais, não importa os motivos. Mas o fato é que ela não é forte o suficiente para se impor a disciplina e escapar daquela armadilha. Ou o espírita que sabe que somos imortais, que Deus nos criou para a sabedoria e para a beleza e vive angustiado, não é? Porque não consegue resolver problemas imediatos que o tempo e o esforço vão solucionar. Ele tem a inteligência, tem o conhecimento, a instrução, mas ele não tem a sabedoria para aplicar esse conhecimento que a doutrina espírita oferece. Até pensa às vezes, né? A inteligência Deus nos deu. Nós nascemos com ela, talvez a desenvolvamos com um tanto de esforço próprio, mas ela é um dom.
A sabedoria é a nossa metabolização desse dom, né? O esforço que nós fazemos para adquirir experiências, interpretar a vida e usarmos a instrução, o conhecimento com a experiência adquirida, até em função dos reveses que a vida nos traz, para sermos melhores, para sermos maiores, ou para usarmos bem o que dá até para a gente usar um paralelo, né, de saber assim, que o tomate ele é um fruto. Né? Isso é inteligência, mas a sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta. Olha, nessa eu nunca tinha pensado. Você sabe que a questão da sabedoria, ela passa também, um outro exemplo que a gente pode colocar aqui, da chamada sabedoria popular. Porque as pessoas, muitas vezes, pessoas incultas, graças à capacidade de observação e de experiência própria, e maturidade espiritual, ela às vezes supera aquele que tem um diploma que muito aprendeu apenas pelos livros. Né? Então, a gente vê como a gente tem que ter um pouquinho de... Aliás, a sabedoria passa pela humildade. Né? Os grandes sábios, Sócrates, para ficar só num, né? Ele já dizia, só sei que nada sei. Ou seja, que é melhor do que isso. E as pessoas se arvoram de possuidores de todo conhecimento e tropeçam nas coisas mais simples. Agora, então, essa situação da gente viver como o Joilson colocou lá no início, de anestesiado, não sei bem qual termo que ele usou. Consciência de sono. Consciência de sono, né? Não conhecia a expressão. Ou seja, no mundo de ilusões, no mundo de fantasia, né, distanciada da nossa realidade, é uma coisa que é um equívoco, mas é muito mais, é muito menos por maldade do que por ignorância ou por ingenuidade. E aí a gente, o que a Rose colocou, né, as duas situações, um tanto pela imaturidade do espírito, porém, chega-se a situação daqueles que são, por isso que eu falei lá atrás, que teimosos. Saber, pelo menos, e aí já não é mais aceitável, né? Porque errar é humano, mas repetir o erro, o que é? É burrice, né? É burrice, né, Jesus? Continua aí. Então, agora a questão é, o que fazer, então, para nós deixarmos esse estado de consciência de sono, para deixarmos esse estado infantil de desenvolvimento espiritual? E aí todas as religiões, seja ela qual for, a própria Bíblia, ela traz ali uma sabedoria incrível, seja nos Salmos, no ensinamento ali do Antigo Testamento, a doutrina espírita traz uma gama enorme de informações para que possamos refletir sobre nós mesmos. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde que nós voltaremos? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a realidade da vida? Afinal de contas, eu vim aqui para quê? Para fazer festa? Comer, beber, dormir, fazer festa? Ou viver a vida material e morrer para o túmulo e acabou-se? Acabou tudo depois? Será que é isso? Então são esses questionamentos que nós temos que fazer. Por que eu sofro? Por que um ali nasceu em berço de ouro, o outro nasceu ali que não tem o que comer? Onde é que está a justiça divina em relação a isso? São as questões espirituais da vida que nós temos que buscar, que nós temos que refletir, e o fato da pessoa olhar para dentro de si, buscar os seus próprios conflitos. Por que isso mexe tanto comigo? Por que eu às vezes me angustio? Por que às vezes eu estou feliz e de repente eu estou tão triste? É se questionar, é se auto-observar, é se perguntar o tempo todo o que você está fazendo aqui. E seja qual for a crença, seja qual for o conhecimento, seja qual for a dificuldade, não é? Tentar sentir mais o próximo. Por mais que você tenha problemas ou que nós tenhamos limitações ou dificuldades, termos aqueles olhos amigos, não é? Enxergarmos aqueles que nos rodeiam. Não é só procurar o companheiro distante, visitar asilo, hospital, é enxergar o vizinho, né? É ter essa sensibilidade, sabendo que Deus colocou no nosso caminho aqueles que precisam de nós. E espera de nós que o pouco que nós sabemos seja utilizado em bons frutos, né? Revertendo em benefícios para aqueles que nos rodeiam. Essa sensibilidade, esse olhar de ver, essa amorosidade que a vida tem que nos ensinar, é que falta, às vezes, não é? No nosso olhar, no nosso sentir. E aí a gente
Para concluir, né, minha gente, a gente lembra da importância do Joilson destacar ali. Não tem como, né? A gente, com todo o respeito e com os valores que cada crença apresenta, mas a doutrina espírita, como sempre digo, talvez não é realmente o único caminho. Claro e nem o mais que não. completo, mas é o mais reto. É o que leva mais diretamente à busca da verdade. E aí quando a Para gente nós, pensa né, na pelo importância do menos. ciclo reencarnatório, né? Porque essas pessoas fazem isso. Elas ficam sistematicamente nas idas e vindas do mundo material para o mundo espiritual, né? E daquele para este, completamente insensíveis, sem saber o que elas estão fazendo. Elas vão para lá, ficam dormindo lá no plano espiritual, mais inconscientes do que aqui, e quando chegam aqui elas esquecem que é um espírito com corpo e não um corpo que eventualmente tem uma alma, e por aí vai. Bom, nós ficamos por aqui com o nosso tema livre, segue os nossos demais quadros, depois dos nossos apoiadores culturais. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro Espiritismo Responde, nos chegou a seguinte questão. Às vezes me questiono se sou realmente caridoso. Como posso fazer para saber se estou próximo de realizar a verdadeira caridade? O primeiro ponto é: tem amor é caridade. Não tem amor é qualquer outra coisa. Pode ser autopromoção, paternalismo assistencialista, qualquer outra coisa, mas sem amor não é caridade. Eu convido a todos os internautas, todos os telespectadores, para se dar uma nota no quesito caridade, de 0 a 10. Ok, se deram a nota? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como Jesus entendia a verdadeira caridade? E a resposta dos Espíritos é a fórmula BIP, BIP. Benevolência para com todos indistintamente. Não importa se as pessoas nos tratem bem ou nos tratem mal. Indulgência com as imperfeições alheias. E P de perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Segundo Jesus, isso seria a verdadeira caridade. No livro O Poder de Servir aos Outros, de Gary Morse e Dean Nelson, nós temos uma história fantástica. O apartheid acabou na África do Sul no início da década de 90. Apartheid, um regime de segregação racista que separava negros e brancos. E nesta época, com o fim do apartheid, instauraram a Comissão de Reconciliação e Verdade, que tinha como atribuição unir negros e brancos e determinar eventuais punições para alguns casos hediondos que aconteceram na época. Um dos casos, um grupo de brancos liderados por um homem chamado Van de Broek pegou o filho de uma senhora negra. Esse grupo matou o rapaz e queimou em praça pública. Dali alguns dias, o mesmo grupo de brancos liderados por Van de Broek fez a mesma coisa com o marido dessa senhora negra. Pouco tempo depois, a Comissão de Reconciliação e Verdade prendeu todo o bando, inclusive Van de Broek, e colocou o Van de Broek frente a frente à senhora negra.
e perguntou para a senhora negra o que ela achava justo como punição. Se essa pergunta fosse feita para nós, o que nós achávamos justo como punição se nós, entre aspas, tivéssemos perdido filho, marido, esposa, mãe, pai, tio, avô, amigo, o que nós achamos justo como punição? Isso para a gente refletir. A senhora negra disse: eu quero 3 coisas. Primeiro, quero que me leve até o local de queimar o corpo do meu filho e do meu marido. Eu quero juntar as cinzas e dar-lhes um enterro decente. Tranquilo. Mas atente agora que fantástico ao segundo pedido dessa senhora. Ela disse: o senhor Vandebroek e todo o seu bando tirou toda a minha família de mim e eu ainda tenho muito amor para dar. Quero que ele venha 2 vezes por mês na minha casa para que eu possa ser mãe para ele. E em terceiro lugar, quero que o senhor Vandebroek saiba que eu o perdoo. Qual que é a nota da caridade dessa mulher, dessa senhora? A nota dela de 0 a 10. E agora refletemos nós. Qual que é a nota da nossa caridade de 0 a 10? Será que a gente não precisa melhorar um pouquinho a nossa caridade? E de acordo com a pergunta que nos chegou, como que a gente faz isso? Basta que nós coloquemos amor em nossas atitudes. Com amor é caridade. E nos esforcemos a cada dia para sermos mais benevolentes para com todos, indulgentes para com o próximo e perdoemos. Essa é a pergunta de hoje e vocês podem continuar mandando as suas questões para adepr@adepr.org.br. Muita paz a todos. Olá, amigos. O tema de hoje reporta-se àquela passagem da vida de Jesus em que ele fala que nós conhecemos a qualidade de uma árvore pelos seus frutos. Ele nos diz que o homem bom tira do seu coração as boas coisas e o homem mau tira do seu coração as más coisas. E que apareceriam no mundo muitos falsos cristos e falsos profetas que diriam ser donos da verdade, mas que se os observássemos bem, eles se revelariam e saberíamos que o que eles pregam realmente, às vezes, não é a mensagem cristã. Como aplicar isso em nossas vidas? As pessoas, não é? Infelizmente ou felizmente, não são facilmente conhecidas. Às vezes nós conhecemos ou examinamos a atitude alheia e outros examinam as nossas. E nós não sabemos se as pessoas são francas, se são honestas, se têm boas intenções e se elas realmente correspondem àquilo que elas pregam. As religiões também. Qual é a religião melhor? Qual é a religião boa? Os espíritos nos dizem, aquela religião que faz o homem ficar melhor, que transforma a criatura humana, essa é a boa religião. Portanto, se a sua crença faz você ficar mais compreensivo, menos crítico, mais solidário, mais caridoso, mais amoroso com as pessoas que o rodeiam, essa religião que você professa é boa para você. Na doutrina espírita, nós enfrentamos também os mesmos desafios que todas as demais crenças. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, que Deus é justo e que recebemos da vida aquilo que construímos para nós mesmos e aquilo de que necessitamos para progredir. Revelar os frutos bons dessa árvore boa depende de nós. Como um espírita pode revelar que a sua árvore, que a sua crença é boa? Sendo mais caridoso, nos ensinam os espíritos, quando dizem, fora da caridade não há salvação. Ser caridoso significa amar, servir, não criticar, apoiar, transformar o lugar que Deus nos concedeu para viver no mundo. Podemos aferir se a nossa religião é boa e se estamos dando bons frutos da árvore que recebemos, quando olhamos como fica o ambiente em que nós entramos. As pessoas se retraem, elas ficam mais tristes. Quando saímos, deixamos atrás de nós sombra? Ou, ao contrário,
Elas podem confiar em nós apesar das nossas limitações. Fazemos o nosso melhor. Acendemos a luz da alegria, da esperança, da amorosidade aonde somos acolhidos e por onde passamos. Todos nós deixamos o rastro da nossa presença no mundo. Qual é a marca, não é, do cristão? É servir, é alegrar-se com a vida, é melhorar a si mesmo, sendo solidário, não sendo crítico. Allan Kardec, na Revista Espírita, nos ensina que mesmo dentro do movimento espírita, podemos dar bons ou maus frutos, dependendo de como entendermos o conhecimento doutrinário. Ele nos ensina, na Revista Espírita, e encontramos lá essa explicação, ele nos ensina que aquele que entende a realidade espiritual, mas sai por aí fanatizado, acreditando que só a sua verdade serve para todas as criaturas, sem nem entender com profundidade a lição dos espíritos, sem se transformar moralmente, está mostrando maus frutos de uma árvore que deveria ser boa. E que aquele, ao contrário, que se esforça por entender as suas limitações, mas que dá o seu melhor, que serve com alegria, que não procura os primeiros lugares, que não intriga, que não repete a maledicência, que procura enxergar o lado bom das criaturas e das coisas, está revelando em si os bons frutos da árvore que deveria e que é luz e alegria em nossas vidas. Em tudo o que nós fizermos, portanto, estamos revelando aquilo que nós somos. Aquele de quem não sabemos, que não conhecemos, que não sabemos se podemos confiar, como é que nós sabemos se ele é bom ou não? Pela maneira como ele se conduz. A pessoa que tem poder, que tem liberdade e que usa isso em benefício do outro, não em benefício próprio, está mostrando o bom fruto da crença, das convicções e daquilo que já conquistou para si mesmo. A grande questão que a doutrina espírita nos dá, então, o desafio que ela nos propõe, é nos perguntarmos a cada dia, das árvores ou da árvore de luz do conhecimento espiritual que eu recebi, que frutos estou dando? Como fica o lugar após a minha saída? Fica melhor? Ou fica triste, fica sombrio? Que luzes eu espalho do pouco que já tenho, mas que a doutrina me confiou, no ambiente que me acolhe? É a amorosidade, a alegria? Esta é a nossa vida, este é o nosso desafio. Termos os frutos bons da árvore que Jesus e a doutrina espírita nos confiou. Muita paz. Fiquem conosco. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisette Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba, mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.